A paz do Senhor Jesus, eu sou o evangelista Samuel e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. A palavra que eu vou trazer hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 12, nos versos 12 e 13. 13 e 14, tem por título o seguinte: o fim de tudo já foi ouvido. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 12, 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu acho essa palavra de suma importância para a nossa vida, porque o homem, naturalmente, ele se questiona em todo o tempo em relação ao fim. Ele se questiona de quando virá o fim. Você vai ver ali que nos meados dos anos 2000 ali, as pessoas ficaram extremamente agoniadas e preocupadas, até mesmo quem não servia ao Senhor, se verdadeiramente quando desse meia-noite ali se cumpriria que Jesus voltaria, resgataria sua igreja e seria uma desolação no fim para aqueles que não conheciam a Jesus. E as pessoas se preocupavam realmente. Com o passar do tempo, as pessoas perderam um pouco desse temor, mas muitos de nós, principalmente crentes em Cristo Jesus, vivemos preocupados em marcar data de quando será o fim. Quando é que Jesus ele voltará para buscar o seu povo? E o mundo ele se faz essa pergunta: quando é que será o fim? A Bíblia ela nos faz entender que o essencial, na verdade, não é saber quando será, mas sim como nós estaremos quando esse momento chegar. Se eu e você vamos estar preparados para o dia do Senhor. A brevidade da volta de Cristo não é apenas algo cronológico, mas é existencial, histórico e espiritual. Porque nós precisamos entender que a questão da volta de Cristo não está ligada somente com o quando, mas sim com o como nós estaremos no dia em que Jesus voltar. Precisamos nos preocupar do modo em que nós vamos estar vivendo, se estaremos vivendo uma vida digna diante do Senhor, se estaremos preparados para a volta do Senhor, para esse evento maravilhoso. E eu divido isso, tá? A mensagem ela vai ser bem breve, bem curta, em 3 pontos essenciais. Uma é a brevidade na dimensão pessoal, a brevidade na dimensão histórica e também na dimensão escatológica. E isso é muito importante para nós, porque quando nós entendemos isso, isso vai determinar o modo com o qual nós vamos viver nessa vida e como nós estaremos aguardando ou não a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante nós entendermos, se fosse hoje o último dia da sua vida, você estaria pronto, preparado? A palavra do Senhor ela vai dizer assim: louco, essa noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado, para quem será? O modo como você tem vivido, para quem será? Será para o Senhor Jesus Cristo? Será aguardando a volta do Senhor para viver a eternidade na glória com o nosso Senhor? Ou será para você viver uma vida, uma condenação eterna? Porque vivemos preocupados com tantas coisas e esquecemos, na maioria das vezes, aquilo que é o essencial para a nossa vida. E o que é essencial? Você talvez me pergunte. Eu vou dizer para você assim: o essencial, verdadeiramente, é nós sabermos que mesmo em meio às lutas que nós passamos e às dificuldades que nós vivemos, Jesus, ele vai voltar. Ele vai voltar. Em Tiago 4,14 vai dizer assim: o que é a vossa vida? Sois como neblina que aparece por um pouco
e logo se dissipa. O que Tiago está querendo dizer é o seguinte: olha, a nossa vida é tão curta. Aí você fala, não, mas vivemos 100, até 100 anos, tem pessoas que alcançam 100 anos. Mas o que é 100 anos comparado com uma eternidade? O que é 100 anos comparado com a eternidade em Cristo Jesus? Você já parou para pensar que 100 anos é como uma gota no oceano? É como uma fumaça que sobe e logo se esvai. A nossa vida passa tão rápido, tão breve, e muitas das vezes vivemos de maneira negligente, preocupados em agradar a nossa vontade, o nosso querer, em agradar a nossa carne, em satisfazer os nossos desejos, e esquecemos de agradar ao único que pode livrar a nossa alma da condenação, ao único que pode trazer salvação para a nossa vida. Então é importante que eu e que você entendamos verdadeiramente a dimensão da volta de Cristo para a nossa vida. É importante nós entendermos, como diz lá, e nós acabamos de ler em Eclesiastes 12:13, de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Sabe o que o escritor, o pregador está querendo dizer? Tudo que eu e você fazemos não significa nada e resume-se tudo em teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque talvez você possa buscar riqueza, buscar coisas que satisfaçam o seu desejo, a sua vontade, mas verdadeiramente, se você não viver uma vida de temor ao Senhor, talvez você vai alcançar muitos graus de satisfação pessoal, você vai alcançar muitas coisas que satisfaçam a sua carne, te dê prazer, alegria momentânea, mas que para toda uma eternidade possa te trazer uma perdição, um dano irreversível, que seria a condenação. Talvez você viva 50, 60 anos se divertindo, se alegrando, e passe toda a eternidade chorando, gemendo. E a palavra vai dizer que aqueles que chegarem na condenação, forem condenados, esses não serão mais ouvidos pelo Senhor. A palavra vai dizer que o bicho come você por dentro, mas você não perde a sua vida. A palavra vai dizer que a dor vai ser tão grande, o sofrimento, que as pessoas vão pedir, vão clamar pela morte, não conseguirão alcançar, porque já não haverá mais morte. Agora Jesus vai ter voltado, resgatado aos seus, e aqueles que perderam a sua vida, que ganharam a sua vida nesse mundo e perderam para com Cristo, viverão eternamente longe do Senhor, afastados de tudo aquilo que Deus tem para aqueles que o amam. Então, em relação à brevidade pessoal, e eu vou ser tudo bem breve, em Eclesiastes 12:7 vai dizer assim, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Em Hebreus 9:27 e 28 também vai dizer assim, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá na segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Isso aqui é muito importante. Primeiro porque o encontro com Deus, ele vai ser inevitável, E ele pode ser imediato. Ele vai ser inevitável e pode ser imediato, você vai entender. Cristo pode voltar daqui a 300 anos, 400 anos, mas eu e você podemos perder nossa vida amanhã. A palavra de Deus vai dizer que nós não somos garantidor, não temos condição de garantir o dia de amanhã. Então, a morte, ela sela a nossa condição eterna. E mais importante ainda é você entender o seguinte, a palavra de Deus vai dizer o quê? Que aos homens está ordenados a viverem, e a morrerem somente uma vez. A palavra vai ser bem clara, vai dizer assim, deixa eu achar aqui. E como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O que muitas pessoas não entendem? Eu vejo muitas pessoas falando assim, mas na próxima vida eu quero ser. Não existe próxima vida. Quando nós apagarmos nessa terra, acordaremos na eternidade. E eu lamento, ou eu quero te dizer que todos nós somos eternos. Você é eterno. Você vai, quando perder a sua vida nessa terra, você ascenderá na eternidade. E aí a morte, ela vai selar
a nossa condição eterna, se viveremos para sempre com Cristo ou se viveremos uma vida de perdição total. Por isso é importante que você entenda a vontade do Senhor para a sua vida. A dimensão pessoal da volta de Cristo é justamente isso, é você entender que você precisa lutar para alcançar a salvação em Cristo Jesus. Não que você possa fazer algo para sozinho conquistar essa salvação, mas o que você pode fazer está ao seu alcance é se arrepender, se humilhar diante do Senhor, entregar a sua vida, parar de viver uma vida em pecado. A verdade é que o mundo está satisfazendo a sua carne com os prazeres dessa vida e tentando fazer as coisas que agradam aos seus desejos, ao seu coração. Mas a verdade é que Jesus, ele vai dizer que no mundo tereis aflições, vão ser lutas, dificuldades, mas que ele venceu o mundo. E aquele que crê, irmão, conseguirá alcançar essa vitória também em Cristo Jesus. Então você precisa renunciar aos seus desejos, à sua vontade, aos seus pecados, porque nós vivemos uma vida de pecado, nos acostumamos com o pecado e fazemos o pecado de algo que se torna normal em nossa vida. Mas a verdade é que Jesus, ele exige de nós santidade. Então a dimensão pessoal é eu e você entender que nós precisamos estar pronto, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então teme a Deus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora, ninguém controla. A palavra de Deus vai dizer a todo tempo que Jesus está voltando e muitas pessoas ficam, mas ele não voltou até hoje, mas muitas pessoas já perderam a sua vida no dia de hoje. Muitas pessoas, Jesus voltou para muitas pessoas no dia de hoje. Você está aí me ouvindo e você ainda tem a oportunidade de entregar sua vida ao Senhor e mudar o seu comportamento e viver de maneira digna para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então não basta uma aparência de fé, né? É preciso ter vida com Deus. Não basta simplesmente dizer, eu amo a Deus, eu vou para a igreja. Não, é necessário ter vida com Deus, vida de oração, busca na palavra, jejum, separação, busca de santidade, busca de agradar ao Senhor, porque isso é o que o Senhor requer de nós. Em Gálatas 6, 7, 8 vai dizer que de Deus não se zomba. Muitos estão zombando do Senhor e a palavra vai dizer, de Deus não se zomba. O que hoje é tolerado pode trazer condenação para você amanhã. Então, se posicione, entrega a sua vida ao Senhor, muda de comportamento, se entrega verdadeiramente ao Deus Todo-Poderoso. Santidade não é um exagero. Santidade é preparo para o encontro com Deus. Então santifique-se. Santifique-se para que você possa encontrar o Senhor. A palavra de Deus vai dizer que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Agora a brevidade na dimensão histórica vai dizer lá em 2 Pedro 3, 8 e 9 assim, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor, ele não retarda a sua promessa, né? Deus opera no tempo kairos e não apenas no cronos. Ou seja, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós precisamos entender isso. Quando a palavra de Deus vai nos fazer entender, vai dizer que Jesus está voltando, muitas das vezes a gente fica, mas está demorando tanto, está demorando. A demora do Senhor, de certa forma, é para que mais pessoas sejam alcançadas. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor é longânimo. E o que é ser longânimo? Ele é tardio em irar, ele tem paciência, ele aguarda, ele vai tendo misericórdia, para a pessoa ela poder ser alcançada pela palavra de Deus e ela se converter, mudar os seus caminhos para ter uma oportunidade de viver aquilo pelo qual Jesus veio à terra, se fez homem, entregou-se, morreu na cruz, mas ressuscitou para que essa pessoa tenha a possibilidade de alcançar e de viver a salvação em Cristo Jesus. Então, a volta de Jesus na dimensão histórica significa que
toda a história ela se desenha de modo que ela aponte para o Senhor. Muitas pessoas vão dizer que a história ela é cíclica, ou seja, ela se repete e fica naquilo. Mas não, a história não é cíclica. A verdade é que a história tem um início, um meio e vai ter um fim. E o fim da história da humanidade é quando Jesus ele voltar para buscar a sua igreja. Então nós precisamos entender que essa história ela está acontecendo e nós estamos vivendo ela, e precisamos entender que essa história vai se findar. E ela pode demorar 300 anos para Jesus voltar, mas ela pode terminar para mim e para você que me escuta, talvez no dia de hoje. Porque ninguém pode garantir o dia de amanhã, só o Senhor que é o dono da vida. Só o Senhor pode garantir o dia de amanhã. Então você precisa entender, na dimensão pessoal, que nós precisamos estar prontos e preparados para a volta do Senhor. Na dimensão histórica, que o dia do Senhor para a nossa vida pode ser hoje. E não daqui a 300 anos, daqui a 400 anos, como muitas pessoas dizem. A volta do Senhor é certa. O tempo ele é exato, ainda que você não acredite. E a demora é aparente, mas não é real. Aparentemente o Senhor está demorando, mas na verdade ele vai voltar no tempo certo. E tudo vem acontecendo conforme ele quer, porque a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. As boas, as ruins, a demora, a aparente demora, tudo acontece para que se cumpra a vontade do Senhor. Então Deus ele não se atrasa, ele trabalha com perfeição. E a história ela vai caminhando de passos largos para o juízo final. Então a história não é cíclica, ela é teleológica e tudo caminha para um tribunal justo. Ainda que você não acredita, a história caminha para um tribunal justo e haverá de acontecer esse tribunal. Por isso eu e você precisamos estar pronto para o grande dia. Já a brevidade na dimensão escatológica, em Mateus 24,14, vai dizer assim, ó, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. E em 2 Pedro 3,15 vai dizer assim, ó, considerai a longanimidade do nosso Senhor como salvação, né? Porque a volta é chamada de breve. Por quê? Porque ela é condicionada ao cumprimento da missão. Qual é a missão? Ide e pregai o evangelho, ide fazer discípulo, ide e anunciai as boas novas do Senhor. Então, a brevidade na dimensão escatológica, ela se fala mais em relação à missão que nós temos. Os anjos queriam pregar essa palavra, mas o Senhor concedeu a nós esse privilégio de sermos a trombeta que vai anunciar a volta do Senhor. Então, na dimensão escatológica, vai falar da missão que eu e você nós temos de anunciar aos quatro cantos que Jesus está voltando. Então, para isso, você pessoalmente precisa estar firme no Senhor. Historicamente, você precisa entender que o mundo caminha para o fim. E escatologicamente, você precisa entender que nós temos uma missão. E essa missão é anunciar que Jesus Cristo está voltando. Em Apocalipse 22:20 vai dizer assim, ó, certamente eu venho sem demora. Aqui não significa imediatamente, mas significa que é sem impedimento. Ninguém poderá impedir a volta do Senhor. Quando ele dizer estou voltando, ninguém poderá impedir. E nesse momento, quando Jesus voltar, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor, não terão mais a oportunidade de viver a graça e a misericórdia do Senhor. Então que você possa hoje entregar a sua vida ao Senhor e entender que o fim aguarda o cumprimento da missão. Não o acaso. A graça ainda está aberta, a igreja ainda tem uma tarefa, mas o tempo da oportunidade ele está se encerrando. Quem teme a Deus vive em obediência, porque sabe que passe o céu e a terra, mas essa palavra não passará. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor, entrega a sua vida ao Senhor. Se por acaso você ficou aí até o final desse vídeo, que você possa
curtir, possa deixar um comentário aí. Comenta assim, olha, Senhor,